Eu não sei por que fase que eu ando passando, que eu tenho pego muitos casos de cálculo renal e urinário. Eu tô até ao ponto de estar fazendo uma coleçãozinha de pedras de bexiga aqui num potinho na minha casa, porque eu vou pedindo para os veterinários que fazem a cirurgia de remoção para me darem as pedrinhas para eu guardar. Realmente tem sido uma coisa assim, muito uma atrás da outra, sabe? Ainda bem que, que quando eu pego o caso de cálculo de bexiga, realmente é uma coisa que, assim, a solução é um pouco mais simples do que um caso de cálculo em rinzinho. Esses dias eu me deparei só apenas com uma situação que me impressionou muito, assim, de um cão SRD de aproximadamente seus 8 anos, 10 anos, ou seja, já não era exatamente jovem, mas também ainda não era tão idoso, ainda mais pro porte dele, que ele era de médio a pequeno, assim, um cão, sei lá, vamos dizer ali dos seus 8 quilos, assim. Ele chegou na clínica urinando sangue, com uma hematúria absurda, assim, a ponto de ter lavado a clínica, a veterinária que estava atendendo ele antes, né, assim, de sangue em todos os lugares. Então, ele estava, além de estar com hematúria, fazendo um xixi descontrolado, assim. Daí eu esperei chegar ali e ver pelo menos 1 ou 2 cálculos dentro da bexiga dele. E a verdade é que eu não vi absolutamente nada na bexiga, a não ser um pouco de contaminação gasosa e espessamento de parede, assim. Mas quando eu puxei a urina para fazer a coleta via cistocentese, realmente veio uma urina que era vermelho puro sangue, assim, sabe? Não era apenas um pouco vermelha, mas era muito, muito vermelha. E quando eu cheguei nos rinzinhos dele, o que eu vi foram 2 rins absolutamente comprometidos, visualmente falando, assim, com formato irregular, com tamanho diminuído, com calcificação de ápice de crista ou pseudocrista muito evidente em ambos os rins, assim. Os 2 tinham também, além dessa calcificação, tinham perda de diferenciação córtico-medular expressiva, afundamento subcapsular, ou depressões subcapsulares diversas que deixavam ele com um formato ainda mais irregular, e também diversas formações de superfície hiperecóica, produtoras de sombreamento acústico posterior, que para os que sabem são diversos cálculos em ambos os rins. E o rim do lado esquerdo, que estava pior do que o do lado direito, assim, pior no sentido de que ele estava mais comprometido visualmente e com ainda mais cálculos do que do lado direito, estava assim com hidronefrose também, ou seja, sinais de hidronefrose, né? Dilatação medular, dilatação pélvica em ambos os rins, que passavam de 0,56 centímetros em ambos os lados. Então, passava até da pielectasia, já era realmente o início de hidronefrose bilateral. E com a hematúria que aquele cão estava, realmente a gente via que a situação dele era muito comprometida. Eu devo lembrar a todos que essas alterações, assim, às vezes de visual renal, não implicam necessariamente numa alteração da função renal. Então, para isso, o ultrassom, ele deve ser complementado também com o exame de sangue. A gente usa o ultrassom, tipo, para triar, para falar assim, ó, veio ali uma alteraçãozinha que me parece estar em rinzinho. Então, o veterinário vai lá e vai pedir exames de sangue mais específicos para o sistema urinário, que seria ureia, creatinina, além de outras coisas, tipo o hemograma completo básico, que vai mostrar a série branca e a série vermelha. Então, a gente tem que fazer esse complemento assim, é normal. Não adianta eu olhar lá e falar que tem um rim feio e falar que esse cão está condenado porque ele não tem mais função renal. Ou olhar e falar, tem um rim bonito e dizer que esse cão está salvo para sempre porque ele tem função renal perfeita. Não, muitas vezes um rim perfeito tem uma função muito comprometida e muitas vezes um rim muito comprometido tem uma função bastante boa também. Então, no caso ali, ficou para avaliação, isso daí posterior para ver como é que estava a função desses 2 rins. Agora, uma hematúria desse padrão, assim, realmente eu só tinha visto em casos de atropelamento e ruptura de bexiga, porque estava realmente muito feio. Quando eu fui pegar o cão na gaiolinha lá, ele já estava tinha, assim, sangue, tipo, por todos os lados, assim. Ele não estava se controlando mesmo. E daí, durante o exame, ele até fez um pouquinho mais, mas só de eu ver que, tipo, na hora que eu puxei, através da seringa para cistocentese, já veio uma hematúria impressionante. A gente vê que a lesão não era em pênis ou na parte ainda mais baixa do sistema urinário, era realmente a partir da bexiga, e isso inclui daí os rins também. Então, isso fica daí mais uma vez, para eu me lembrar a todos nós,
o quanto é importante a gente estar fazendo exames periódicos, assim, não esperar o paciente chegar nesse quadro para daí depois ir procurar uma ajuda, porque realmente ali o caso dele já era bastante grave. Eu não sei nem como é que, se haveria uma solução efetiva. Então, imagine você esperar um cão estar fazendo puro xixi com sangue, imagine a dor, o desconforto, tudo que ele não estava passando, para ele estar naquele ponto já. Então, daí isso também já me leva a um outro caso que eu peguei ainda hoje, de um pacientinho que estava com halitose, ou assim, mau hálito, né, hálito ruim, e daí o proprietário resolveu fazer o exame de ultrassom para ver se não tinha uma causa base, vamos dizer assim, para essa halitose, porque realmente ele estava com um bafinho horrível. E a gente acabou descobrindo que ele estava com uma cistite bem feia, não tinha aparentemente comprometimento renal ainda, mas ele estava com gás dentro da bexiga, estava com espessamento de parede bem importante, com desprendimento intraparietal e tudo. Então, realmente, eu acredito que provavelmente o que estava fazendo ali era uma cistite, que às vezes fica contaminação bacteriana retrógrada, acaba alterando os rinzinhos, e os rins alterados acabam levando a gastrite leva ao vômito, o vômito leva a um hálito ruim, a menor quantidade de alimentação, que daí piora ainda mais o hálito, enfim. Então, e o proprietário, na hora que eu mostrei tudo isso daí pra ele, ele falou, eu nem vi, né, que a urina dele estava alterada. Daí eu falei, pois é, ele faz xixi, tipo, do lado de fora. Ele falou, ele faz na grama. Daí eu falei, então não tem nem como ver. Então, você veja, não é uma questão de negligência às vezes, é uma questão da gente, tipo, nem sequer conseguir observar. Então, se ele não tivesse levado para fazer ultrassom, a gente não ia nunca ter descoberto nada e era provável que essa cistite piorasse logo de vez, de repente, assim, acometesse os rinzinhos dele, até ajudassem na predisposição à formação de cálculo no próprio rim, e ele viesse a ser o paciente número 2 com a pior hematuria do mundo. Então, é importante a gente fazer essa prevenção e controle sempre que possível, porque afinal um bicho não é uma necessidade, mas sim algo que a gente tem porque a gente gosta, porque a gente quer. Então, a gente tem que estar disposto a arcar com as consequências de tê-lo, e isso inclui as consequências financeiras de levá-lo ao veterinário com uma certa frequência para poder dar a ele uma boa qualidade de vida, tanto quanto a gente espera que a gente tenha também. Esse é o Diário de uma Ultrassonografista Volante, meu nome é Fernanda de Maque Assunção.